Pai de Cristo. Eu sou o pastor Edmar Pereira, da Assembleia de Deus de Nova Pavuna, Ministério de Nope. Nós estamos aqui hoje estudando a revista Lições Bíblicas, segundo trimestre da CPAD, que tem como título principal A Igreja Eleita, Redimidos pelo Sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da Promessa. E a lição que nós estamos estudando hoje, lição 5, Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo, a ser aplicada no dia 3 de maio de 2020. O textuário diz o seguinte: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios 2, 4 e 5. Nos vivificou em ofensas. Verdade prática: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Você tem os textos disponibilizados para a leitura diária, né? E a lição bíblica em classe está em Efésios 2, de 1 a 10. Segundo 2, de 1 a 10. Segundo a BEP, a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela dá a epígrafe: a salvação é pela graça. E nesse ponto, não vou ler os textos, você pode ler, né? Estou dando aqui a referência, Efésios 2, de 1 a 10. Eu vou pontuar 3 versículos. A parte final do verso 3, éramos por natureza destinados à ira. Aqui na revista Lição Bíblica da CPAD está filhos da ira, mas existe uma outra tradução que diz destinados à ira. Éramos por natureza destinados à ira. Verso 13. E o verso 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eu acho esses versos maravilhosos. Alguém que entrega a sua vida a Cristo e reconhece-se incapaz, reconhece-se necessitado, se submete à vontade de Deus, porque vê que Deus é o provedor. Porque pelas nossas incapacidades nós não éramos para estar onde estamos. Que Deus, Ele nos amou. Mas vamos para a lição, não vou antecipar as coisas. Muito bem. Então, a lição ela vai tratar dessa questão da nossa situação, né? O tema libertos do pecado, né? Nós éramos pecadores e fomos libertos para uma nova vida em Cristo. É bom que nós estejamos atentos a isso, porque quando você entrega a sua vida a Cristo, você não está mais para viver uma vida de erros, como possivelmente vivera anteriormente, né? Nós vivemos uma nova vida em Cristo, tá? Vamos então antecipar, vamos adiante. Então nós fomos libertos para uma nova vida em Cristo. O apóstolo escreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida, né? Era algo que nós não merecíamos. Muito bem. E aí vem aqui o ponto 1. Tópico 1. A antiga natureza morta em ofensas e pecados. Eu trouxe aqui um texto que não está na Bíblia, você pode anotar, depois eu vou disponibilizar aqui, né? Gênesis 3, de 1 a 6. Há um estabelecimento de um diálogo ali, né? Vamos ver o que está nesse texto, Gênesis 3, de 1 a 6. Diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos,
Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás. A serpente disse à mulher, certamente não morrerás. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aí a mulher cresce os olhos. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Quando a serpente diz assim, certamente não morrereis, nessa hora há uma ofensa à santidade de Deus. Por quê? A serpente está dizendo para a mulher, Deus é mentiroso. Deus é mentiroso. Ele disse para vocês uma coisa que não é verdade. E o que é mais triste, a mulher, ela caiu. Ela deliberadamente concordou com essa afirmativa de que Deus era mentiroso. Ou seja, ela compactuou com aquela ofensa. Deus é mentiroso. Ele não quer que eu seja como ele, conhecedor. Ou seja, Deus é egoísta. É isso que ela estava dizendo. Então, antiga natureza morta em ofensas e pecados. Ofender a santidade de Deus, chamando-o de mentiroso, a partir desse momento, tudo que o homem fez, só o fez para cada vez mais distanciar-se de Deus. Cometeu uma série de pecados, veio praticando a bigamia, tentaram construir uma torre para que não houvesse mais morte, para que eles não morressem mais por afogamento. Começaram a adorar o sol, a lua, as estrelas, as pedras, ou seja, decidiram dizer que o Criador não lhes era necessário. Eles entenderam que eles próprios poderiam conduzir os seus destinos. Então, começa por aí. A nossa condição era de ofensores, né? A nossa condição anterior, nós ofendíamos a Deus. A palavra ofensa do grego paraptoma tem o sentido de passo em falso de forma deliberada. Deliberadamente nós queríamos estar distante de Deus. Não precisávamos, achávamos, e muitos ainda acham, meu dinheiro é suficiente, as minhas amizades, os poderes aos quais eu estou associado me são suficientes. Nós estamos vendo nos dias atuais um ser invisível derrubando qualquer afirmativa de poder do homem, né? Esses dias eu vi aí a história de um cidadão, um banqueiro, que alguém disse, nós tínhamos muito dinheiro, mas o dinheiro não foi suficiente para comprar a vida. Muitos têm dinheiro e o dinheiro não está sendo suficiente para comprar a sustentabilidade da vida. Um ser invisível está nos jogando, nos mandando de volta para o lugar de onde nós viemos. Então, as ofensas do homem. Essa semana passada eu falei, muita gente diz assim, por que Deus permite isso? É o próprio homem que pratica essas coisas. Deus não interfere nas vontades, nas ações do homem. Haverá um dia da prestação de contas, mas o dia ainda não chegou. E aí vem aqui o termo para pecado, é amartia, o que descreve como aquele que erra o alvo. Ou seja, o homem deliberadamente erra. Eu tenho uma certa resistência a essa ideia de aquele que erra o alvo. Só erra quem quer acertar.
E o pecado é um comportamento deliberado do homem, é uma atitude deliberada. Ele peca porque quer. A palavra de Deus está lá em Isaías, capítulo 59, verso 2, assim: as nossas iniquidades fazem divisões entre nós e nosso Deus. São as nossas disposições de errar, de afrontar a santidade de Deus, de ofender a Deus, que nos fazem estar distantes dele. São as atitudes que nos fazem divisão, né? Então, aqui no tópico 1.1, né, o pecado, a palavra hamartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus, né? Um morto não responde. Espiritualmente, nós estávamos mortos para Deus, né? Estávamos mortos, mas Deus ele nos amou, né? Quem assim vive está morto enquanto vive, né? Quem vive com essa atitude de desobediência, que não ouve, tem muito crente que também não está ouvindo a voz de Deus, né? Eu costumo dizer na minha igreja que esses dias Deus está nos convidando para uma conversa. E tem muito crente que não está se dando conta. A nossa vida, ela está por um fio. A qualquer momento, qualquer um de nós pode ser afetado por essa peste que está assolando o mundo. E tem muitos de nós que não estamos nos importando com a nossa relação com Deus, como está a nossa comunicação com Deus. O Senhor tem misericórdia de nós, que nós despertemos, porque está havendo aí um convite a uma busca, né, uma aproximação com Deus, que nós busquemos despertar a nossa vida espiritual, que nós nos caminhemos em direção a um reavivamento. É preciso que a igreja desperte para isso. Em vez de ficarmos brigando por causa de política, por causa de fulano, Bertrano e Cicrano, que nós venhamos a lutar pela nossa própria salvação. Paulo vai dizer assim: enquanto eu cuidava dos outros, eu tive cuidado para que eu mesmo não perdesse aquilo que eu já ganhei, né? Então, vamos estar atentos para isso. O ponto 2 diz o seguinte, tópico 1.2. A nossas ofensas e pecados. A má conduta em que no outro tempo andaste refere-se às atitudes erradas tomadas na vida passada do salvo, antes da regeneração. O que nós fazemos de errado enquanto não temos Jesus no coração? Uma série de coisas. Uma série de coisas. Podemos praticar ilicitudes, podemos praticar adultérios, podemos praticar furtos, e não só furtos materiais, furtos também emocionais, furtos espirituais, né? Mentiras, né? Muito crente mentindo, crente praticando mentira, e fica claro aqui, é bom nós lembrarmos, eu sempre digo isso: quem mente não é filho de Deus, quem mente é filho do diabo. Não sou eu que estou dizendo isso, não, é a palavra de Deus que diz. Vou disponibilizar daqui a pouco aqui para você o verso que diz que quem mente é filho do diabo, e ele foi o pai da mentira. Então, se você diz que é filho de Deus, mas você anda mentindo, se eu sou filho de Deus e eu ando mentindo, é bom ficar atento para isso. Tem até uma musiquinha que diz assim: o pecado não dói, é preciso cuidado com esse tal de pecado. Tem crente que acha que existe pecado, pecadinho e pecadão. Até uma música de criança: pecado, pecadinho e pecadão. Isso não, né? Tem crente então que acha que existem classes de pecado. Até João vai falar sobre isso. Existem alguns tipos de pecados pelos quais não se deve nem orar. É de difícil compreensão esse texto, né? Mas existe isso na Bíblia. Existem pecados que são gravíssimos. Nós cometemos falhas todos os dias. Nós estamos sujeitos a errar. Todos os dias, quando orarmos ao Senhor, buscar ao Senhor e pedir perdão pelas nossas atitudes equivocadas que cometemos ao longo do dia. Mas existem pecados que são muito sérios, e esses pecados não adianta só orar a Deus pedindo perdão. É preciso que nós busquemos o perdão, muitas vezes, de outrem, né?
O pecado do adultério, por exemplo, é um deles. O pecado de rebelião é um deles. Às vezes nós nos insurgimos contra determinadas pessoas com a intenção de derrubá-las, literalmente. Pecado de adultério, pecamos contra o nosso cônjuge, né? Furto, a pessoa furta deliberadamente. Eu costumo dizer que o camarada dá glória a Deus porque alguém deu troco errado para ele, está completamente precisando de uma conversão, né? O camarada pega o troco errado, ele sabe que está errado, ele bota no bolso e ainda agradece a Deus. O camarada vê uma moeda com uma nota de alguém cair do bolso, ele bota no bolso e ainda vai dar testemunho na igreja, se não tiver cuidado. Completamente equivocado, está perdido. Ah, mas Deus sabia que eu estava precisando, mas Deus vai fazer alguém perder para você ganhar? Que Deus é esse? Eu não creio num Deus assim. Eu creio num Deus que vai prover. Muitas vezes os canais de provisão são outros que vão, tocados por Deus, prover para nós alguma coisa da qual nós estejamos precisando. Então, injustiça, pecado, mentira, práticas delituosas são algumas das ofensas que nós praticamos, que nós cometemos, né? Vivíamos em ofensas, nós andávamos segundo o curso deste mundo. Uma das constatações de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo. Está lá em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Não é você transformar o mundo, é você ser transformado, é eu ser transformado. Para promover a transformação. Quando você transformai-vos, tem muita gente que entende que você tem que levar a transformação. Não, Paulo está dizendo aqui que eu não devo me conformar com os equívocos do mundo. Que eu tenho que me transformar, para uma nova atitude, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eu sempre gosto de tocar aqui em Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemão. Toda hora eu estou falando isso aqui, você vai me ver falando sobre ele muitas vezes. Eu sou apaixonado pelos materiais, pela biografia de Dietrich Bonhoeffer. E ele vai dizer isso: quando você aceita Cristo, você é um novo ser humano. É estranho esse, né? Novo ser humano? Vai viver um novo proceder, uma nova maneira, né? E no tópico 1.2 diz assim: andaste segundo o príncipe das potestades do ar. Quando você não tinha Cristo, quando eu não tinha Cristo, eu andava segundo as orientações do inimigo, espírito maligno. Vocês já perceberam que eu não gosto de ficar dando o nome dele aqui, né? Não vou dar ibope, nem vou dar créditos a ele. Eu sempre digo nas igrejas que eu prefiro chamar o outro, mas uma vez o pastor disse: pastor, não chama o outro não, porque às vezes o outro é uma pessoa. Então eu não vou dar crédito para ele, mas aquele espírito maligno, aquele que é o ofensor, que afronta Deus, quando você não tem Jesus, quando eu não tenho Jesus, eu vivo conforme os padrões dele. Ele é homicida, ele é mentiroso, ele tudo faz para que você distancie-se cada vez mais de Deus. Então, quem não tem Jesus anda segundo os padrões do mundo. E o padrão do mundo, o mundo hoje jaz no maligno. Então, quando fala assim, andar segundo o príncipe das potestades, é uma alusão a esse espírito maligno que exerce um proceder, exerce uma certa autoridade. A palavra é essa que está aqui, mas eu não gostaria de dizer que ele tem autoridade, mas ele exerce, ele tem uma ascendência, né, sobre os poderes do mal, né? Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Está lá em 2 Coríntios 4:4, o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas. Vamos dar uma olhada nesse texto? Vamos ler a partir do verso 3. Paulo vai dizer assim:
Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais, ou seja, aqueles que não têm Jesus, que não entregaram seu coração a Cristo, os que não creem em Deus, nos quais o Deus deste século, ou seja, o espírito maligno, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aqueles que não creem em Deus, que não creem em Cristo, que entendem que não precisam se agarrar a coisas que transcendem a compreensão, esses são guiados pelo espírito maligno e ele os induz a praticar cada vez mais coisas equivocadas. Então, eles não conseguem perceber que erros, que práticas ilícitas, quando eu digo ilícito não é só prática de crime, mas é qualquer ato que traz prejuízo a você mesmo ou a alguém, é uma forma de demonstrar que você está sendo guiado por esse espírito mau, que é aquele que tem guiado o pensamento no mundo, né? A palavra diz que o mundo jaz no maligno. E no 2.3 do tópico 1 ainda, andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, da carne e dos pensamentos. E aí, aqui eu quero chamar a atenção para você. O que é fazer a vontade da carne? Vamos dar uma olhada lá em Gálatas 5,19. Gálatas 5,19. Lá tem uma relação do que é fazer a vontade da carne. Dá uma olhada lá. Gálatas 5,19 e 20, 21. Diz assim, olha. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então, o que é fazer a vontade da carne? O que é andar fazendo a vontade da carne em todas as atitudes? É tudo isso que está escrito aqui na palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia Sagrada que diz. Tá? Então, como resultado, éramos destinados, eu não consigo colocar filhos da ira, eu prefiro o termo destinados à ira. Aqui diz assim, olha, a nova tradução da linguagem de hoje, na verdade ela é parafraseada, então, destinados a sofrer o castigo de Deus. A BKJ atualizada, Bíblia King James, quando ela coloca esse termo aqui, filhos da ira, ela vai dizer destinados à ira. E a nova versão transformadora, ela diz nesse texto, ela coloca merecedores da ira, acho que mais perfeito, né? Éramos dignos de sofrer a punição pelas nossas ofensas, pela nossa desobediência. Muito bem, ponto 2, tópico 2, vivificados pela graça. E aí no tópico 2.1 diz assim, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Essa palavra aqui tem aqui num texto que eu vi lá num site, HTTP. Depois eu vou colocar para você aí o site onde você pode ler esse texto. É interessante essa questão sobre o que ele entende por misericórdia. Junção de duas palavras latinas, miserácio, que quer dizer compaixão, e cordis, que é igual a coração. Algo como coração compadecido. Eu até trouxe aqui, lembrei do samaritano, né? Então, veja bem, alcançados por um coração compadecido.
Interessante isso, né? Misericórdia. Nós vivemos numa miséria. Éramos miseráveis. E Deus, ele nos amou. O coração de Deus se compadeceu, né? Simbolicamente, porque a gente sabe que Deus é espírito, né? Mas simbolicamente ele sentiu amor por nós, né? A sua misericórdia. Então, nós lemos aqui que a misericórdia de Deus nos alcançou. E aqui embaixo diz assim, a carta aos Efésios ensina que ao prover à humanidade o meio de escape da misericórdia, da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. E até eu lembrei aqui que lá em Lamentações tem um texto, daqui a pouco eu vou achar por aqui, em Lamentações tem um texto que fala, a Lamentações 3, 22 e 23, que as multidões das misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos destruídos, né? Ou seja, Deus, ele é riquíssimo em misericórdia. Ele, por essa misericórdia, por esse amor, por essa compaixão, ele dispensou a nós a graça, que é um dom concedido voluntariamente por Deus a quem não merecia. Nós não merecíamos a graça de Deus. Nós não merecemos a graça de Deus. E aí no ponto 2, tópico 2.2, vivificados por sua graça. Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Essa frase quer dizer que nascemos de novo, não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu outra vida. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da graça, o favor imerecido, né? Imerecido. Lá em Romanos 5:2, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então aqui, vivificados por sua graça, nós fomos vivificados, ou seja, nós voltamos a viver, nós passamos a viver, fomos aceitos novamente por Cristo. Cristo nos vivificou, Deus nos vivificou em Cristo. Cristo, ele morreu, ao terceiro dia ele foi levantado da morte, ressuscitado. E Paulo vai dizer que nós fomos vivificados com ele. Pela vida de Cristo nós também vivemos, bendito seja Deus. É muito maravilhoso isso, né? Fomos alcançados pelo amor de Deus, pela multidão das suas misericórdias, e fomos gratuitamente revividos, voluntariamente. Sabe que é aquele camarada que pratica toda sorte de equívocos contra alguém, faz toda agride, violenta, furta, aí esse alguém vem para aquela pessoa, olha para aquele que já praticou tudo isso, miserável, ele vai lá e ama, e ele vê que aquela pessoa está numa situação decadente, ele vai lá e levanta aquela pessoa. Louvado seja Deus. Eu amo esse Deus, né? Quantas pessoas, tem uma passagem de Jesus que fala assim, que quem mais foi perdoado, mais ama. Algumas pessoas, muitos de nós nascemos na igreja, né? Eu, por exemplo, sou nascido e criado na igreja, então eu não vivi o mundão, como a gente chama, né, no nosso linguajar cristão, eu não vivi o mundão. Mas nós conhecemos histórias de pessoas que viveram lá no submundo. Eu tenho na minha igreja uma irmã que eu tenho muito carinho por ela, e ela já viveu assim ela já viveu uma vida de pecado, né? Ela conta isso. Eu tenho muito carinho por ela, não vou dizer o nome, é claro, né, por respeito. Mas toda vez que ela dá um testemunho, que ela conta tudo que ela já viveu e de onde ela saiu, né? Viveu uma vida de muita miséria mesmo, muita dificuldade, de muita pobreza extrema. E eu vejo hoje, cada coisa que ela conquista, cada coisa pequena que ela conquista, ela vai lá e agradece, ela testemunha. Talvez algumas pessoas não deem o valor que aquele testemunho merece.
Mas toda vez que ela testemunha, eu louvo a Deus pela vida dela. Honestamente, eu louvo a Deus pela vida dela. Então, aquilo que Jesus uma certa vez disse para um homem poderoso, né? Quem mais foi perdoado, mais grato é. Então, às vezes, eu e você, porventura teremos nascido no Evangelho, não sejamos tão gratos, né? Que nós deveríamos ser. Porque tem alguns que dizem assim, que o melhor de Deus já está por vir. Eu não compactuo com esse pensamento, o melhor de Deus já veio, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o melhor de Deus, ele não tinha nada melhor que Jesus. Deus não tinha nada melhor para ofertar ao homem, nada melhor que Cristo é o seu Filho unigênito. E ele veio para nos redimir do pecado. Então, voltando aqui no testemunho que eu falei da minha irmã, a irmãzinha que eu conheço, todas as vezes que ela dá um testemunho dizendo que ela conquistou alguma coisa, eu agradeço a Deus pela vida dela. Porque ela já me contou as coisas que ela viveu quando estava ainda no pecado, né? Ela foi transformada pelo poder de Deus. E quem é transformado, cada pequena bênção que recebe aos nossos olhos, né, para ela é uma grande bênção. Deus abençoe aquela minha irmã. Ela sabe, ela vai ver isso, ela sabe que é dela, é ela que eu estou usando como exemplo de grande poder salvador que Jesus tem sobre as vidas, né? Então, vivificados por sua graça, é a graça de Deus. Deus nos vivificou juntamente com Cristo, justificados pela fé, exaltados por sua graça. Aqui ele colocou um termo que nós temos que ter muito cuidado, essa questão de exaltação, né? Tem muita gente cantando, eu preciso ser exaltado. Oh, Senhor, tenha misericórdia. Tem gente cantando aí que subiu ao palco e outras coisas mais, né? Você está lá embaixo olhando o camarada ser exaltado. Não é dessa exaltação que Deus está falando. É da capacidade que Deus nos deu de podermos levantar. Nós que éramos mortos em pecado, fomos levantados em Cristo e agora podemos entrar no Santo dos Santos, maravilhoso Deus. Entrar no Santo dos Santos. Ou seja, alguém já disse para você assim, você não vale absolutamente nada, você não vale uma moeda. Para você só resta morrer, só resta se destruir, acabar, destruir a sua vida. Eu quero dizer para você que a tua vida, ela tem um valor imensurável. Você não tem noção de quanto a tua vida vale para Deus. Você não sabe o quanto eu amo a vida que eu tenho. A vida para mim é uma dádiva, é um presente de Deus. E ter vida em Cristo, melhor ainda. Porque Cristo ele nos mostra o caminho que devemos percorrer, o caminho que devemos seguir, para onde devemos ir. Eu estou nesta terra, mas eu não vivo a vida na dimensão do aqui e agora. Paulo vai dizer assim, que se nós esperarmos Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Ele vai dizer assim, que agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando você tem Cristo no teu coração, quando Jesus mora no teu coração, materialmente você talvez não tenha nada, mas espiritualmente você tem a maior riqueza que um homem pode ter, que é a certeza da salvação. Porque o crente, ele não vive na dimensão do aqui e agora, né? Como eu falei, se nós esperarmos que só nessa vida nós somos os mais miseráveis dos homens. Nós vivemos a vida na dimensão do além, do porvir, do que está por vir, que eu nem falei na semana passada, do que está por vir, né? Eu tenho a expectativa de que eu vou morar com o Senhor na glória. Muito bem. Então, o exaltado aqui não é você agora ter dinheiro, casa, carro, fama. Não é isso não. O Evangelho não está preocupado com isso. Fique atento a isso. O Evangelho que se prega aí é o Evangelho anátema. Perdoe.
falar com tanta dureza sobre isso. É um evangelho anátema. O evangelho que se prega aí, de tudo que você tem para você conquistar alguma coisa, não é o evangelho bíblico. Bendito seja Deus. Eu sei que isso implica em muita responsabilidade que eu estou dizendo. Mas o evangelho de Cristo não está preocupado com o teu dinheiro. Ou melhor, o teu dinheiro você pode usar para abençoar pessoas. É evidente que se você pertence a uma organização religiosa, você deve assistir financeiramente à organização religiosa porque ela tem necessidades, ela tem obrigações. Não estou aqui para falar de dízimo. Sou pastor, poderia falar, não, se tu não der teu dízimo tu vai morrer, Deus não vai te dar mais nada. Quem me conhece sabe que eu não prego isso. É evidente que contribuir para a obra do Senhor nós devemos sim, porque a igreja ela não vive de brisa. O ar-condicionado que a tua igreja tem, o banco que você senta, o microfone que você usa, né? As pessoas que fazem a manutenção da igreja, elas precisam ser assistidas, manutenidas, né? Os impostos que você paga, se a igreja tem alguma obrigação trabalhista, por exemplo, obrigações sociais, é com dinheiro que se paga. Então você precisa assistir à igreja financeiramente para que a igreja não passe necessidade. Basta você olhar a história do povo de Israel em relação ao culto que eles prestavam a Deus dentro do judaísmo, que ainda hoje fazem, né? Então, financeiramente, mas não é essa a ideia de exaltação de poder financeiro que Deus está falando aqui. A exaltação é que você agora, em Cristo, Deus olha para você e te honra, tá? É isso, ok? Vamos avançar. Dá vontade, é porque eu não posso estender muito, né? Já vai dar 40, vou ter que fechar já. O meu vídeo aqui é limitado a 40, porque eu não gosto de usar o vídeo do YouTube, a gravação do YouTube. Muito bem, porque lá eu não posso pausar, aqui eu posso. Muito bem. 3. A salvação não vem das obras. Em Efésios 2:10, Paulo revela que a salvação não depende das obras humanas. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar boas obras. Muita gente que fala que sou obrigado, esse negócio de praticar obras, não tem que praticar nada não. Eu fico com o Tiago, eu vou falar bem rápido aqui, né? Tiago, ele tem um texto que eu anotei, deixa eu só localizar aqui, Tiago 2, do 14 ao 23, leia o que ele fala sobre fé e obras. Você não precisa fazer nada para ser salvo, isso é uma verdade. A salvação você vai dar 500 bolsas agora nesse período de crise que nós estamos vivendo, você vai dar 500 bolsas, e isso não vai te garantir salvação. Se você olhar lá, tem um texto de Paulo que fala sobre o amor. Ele fala que eu poderia dar todos os meus bens, eu poderia fazer uma série de coisas, mas se eu não tiver amor, de nada serve. Então, não são as obras que salvam, mas a salvação nos leva a praticar boas obras, né? E Tiago vai dizer isso, se você vê um irmão necessitado, eu já estou fechando aqui, tá? A salvação não vem das obras. Se você ver um irmão necessitado, e o irmão necessitado vai lá, e você vai na casa dele, o irmão vai lá na sua casa, e você ora, e canta, e faz uma série de coisas com ele lá, né? E glorifica a Deus, depois diz assim para ele, irmão, vá em paz, que o Senhor aumente a tua despensa, que o Senhor te abençoe. E você sabe que aquele irmão está passando por necessidade. E você não dá absolutamente nada para ele. De que vale a tua fé? Se você for pegar lá em Mateus 5, não me falha a memória, Jesus vai dizer uma certa feita, vai dizer fazer o seguinte uso daqueles que dizem que são servos de Deus, daqueles que dizem que são, pensam que são, mas não são. Ou melhor, voluntariamente eles sabem que não são. Ou melhor, interiormente eles sabem que não estão agindo corretamente. 20 benditos de meu Pai. Vamos dar uma olhada nesse texto, rapidamente? Mateus 25, verso 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome
e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então ele lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Percebe? Então, a salvação não é pela... A salvação não vem das obras. A salvação não é pelas obras. Mas quando você aceita Cristo, naturalmente você se sente compelido a praticar obras. Eu sempre digo o seguinte, que a gente não pratica, não vai para a igreja por obrigação, a gente não visita irmãos por obrigação, a gente não vai para a rua pregar o evangelho por obrigação, a gente não oferta por obrigação, nós não dizimamos por obrigação. Tudo isso nós fazemos por gratidão. E gratidão a quê? Ao que Cristo fez por nós. A graça de Deus que foi derramada através de Cristo, que nos alcançou, é que nos leva a sentir gratidão, ser gratos. Eu sou grato a Deus por todos os benefícios que Ele fez a mim. Tudo que Ele fez a mim, eu sou grato a Deus. Então, fechando aqui, que o Senhor fale melhor ao teu coração, né? A salvação, ela é por graça, a salvação não é por obras, não vem das obras, ela é por graça, mas a graça, ela te constrange. Paulo vai dizer uma certa feita, porque pregar o Evangelho, o amor de Deus me constrange a pregar o Evangelho. Né? O amor de Deus nos constrange, não é que nos impõe, nos obriga, mas nós sentimos o dever. É natural nós sentimos o dever, ok? De pregar a palavra de Deus. Então, na conclusão diz assim, antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna, por ato do amor divino, por meio da sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Então, que Deus te abençoe, que a graça e a misericórdia de Deus esteja sobre a tua vida e que você não esqueça, né? Você não esqueça. Você foi liberto do pecado para uma nova vida em Cristo. Não se deixe pecar. Que você viva, que eu e você vivamos uma vida verdadeiramente para glorificar o nome de Cristo. Que as pessoas, ao olharem para nós, vejam em nós a imagem de Cristo. Vivamos em santidade, a paz do Senhor.